Glória a Deus, bom dia a todos vocês, né? Bom dia àqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Eu sou o pastor José Passinato, junto com a pastora Adriane, somos os pastores sêniores aqui da Embaixada Church, e desde que começamos este ministério, junto com todo o corpo pastoral, Deus colocou no nosso coração algumas coisas específicas durante o ano, e uma das coisas específicas que sempre foi muito forte é nós aproveitarmos esta data tão importante para essa nação, o 4 de julho, né, que é a data da independência dos Estados Unidos, onde nós começamos a ver as bandeiras americanas nas casas, nós vemos as bandeiras americanas nos comércios, nos supermercados, aonde nós vemos a nação, né, celebrando a sua terra. Quando você celebra algo é porque você se agrada de algo, quando você celebra algo é porque você se regozija com algo, quando você celebra algo é porque você louva a Deus por algo, e nós temos que aprender a celebrar na nossa vida, celebrar no nosso casamento, celebrar a nossa família, porque celebrar é agradecer a Deus por algo. E há duas datas muito importantes que para mim assim são muito fortes desde o dia em que o Senhor nos colocou para estarmos habitando nessa terra. 4 de julho, por causa desse espírito de celebração, e também o Thanksgiving, né, que é o dia do agradecimento, onde toda a nação para tudo para agradecer a Deus pelas suas bênçãos e as suas misericórdias. Então, desde então nós temos separado, né, a semana do 4 de julho para fazermos este culto de celebração, abençoarmos essa nação, profetizarmos bênção, porque Deus nunca nos dará o que nós não honramos. Tudo que a gente honra, Deus traz o favor daquilo sobre a nossa vida. Se nós começarmos a honrar essa nação, nós vamos ter a honra da nação, nós vamos comer do leite e do mel, do melhor desta terra, no nome de Jesus, amém? Eu queria rapidamente compartilhar uma palavra com vocês. Hoje nós ainda vamos estar participando da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, também vamos estar consagrando, né, algumas crianças ao Senhor, que vão ser apresentadas hoje aqui no altar, e então queria ser um pouquinho mais rápido, com aquilo que Deus tem colocado ao meu coração. Se você pode, abra a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo de número 26 e versículo de número 25, Gênesis 26, 25, diz assim: então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Diga, um altar, uma tenda e um poço. Eu queria compartilhar com vocês, essa manhã, como que nós podemos ser imigrantes vitoriosos, independente da nação a qual Deus nos envia. Como que nós podemos prosperar na terra que Deus nos planta, e sendo ela não a nossa terra natal. Uma semana atrás, estivemos em Portugal, onde começamos uma igreja ali em Portugal, a Embaixada Church de Lisboa, e tivemos a oportunidade também de estar compartilhando com brasileiros. Portugal tem recebido muitos brasileiros, muitos. É impressionante a quantidade de brasileiros que hoje estão morando, habitando em Portugal, até porque o governo está promovendo, né, o recebimento desses brasileiros. Eu creio que nos últimos anos, naquela terra, os jovens portugueses saíram de Portugal e migraram para a Alemanha, migraram para a França, para a Inglaterra, e a população ficou muito envelhecida em Portugal. E o que nós temos visto ali é jovens brasileiros chegando em Portugal. E eu creio que
esta migração vai trazer uma força de prosperidade para aquele país. Mas a verdade é que há muitos brasileiros ali, e eu pude compartilhar também exatamente o que eu estou falando com vocês. Vocês precisam começar a abençoar Portugal. Parem de dizer que Portugal é o país mais pobre da União Europeia. Parem de dizer que Portugal é o país que não tem oportunidade. Comece a profetizar sobre a terra que Deus vai fazer de Portugal uma grande potência. E nós temos que aprender esses princípios. Como prosperar na terra que Deus nos envia, seja os Estados Unidos da América, seja a Europa, seja um local, a Suíça de grande prosperidade, ou a África, ou um local, América Latina, não importa, se Deus nos leva para um lugar, a bênção não depende do lugar, a bênção está conosco, e nós vamos prosperar. Até no deserto o povo prosperou. Então, há alguns princípios que precisam ser atendidos para prosperarmos como imigrantes. Deus abençoa os imigrantes. Isto está lá em Salmos 46, versículo 9, diz assim: Deus abençoa, o Senhor guarda os imigrantes ou estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Olha aqui, há uma promessa que Deus guarda os estrangeiros, Deus abençoa os imigrantes. Quando nós vamos ver o Senhor falando para Israel a respeito de imigrantes e estrangeiros, Ele diz lá em Deuteronômio: não maltratei os imigrantes, guardai eles, cuidai deles, porque não esqueceis vós que fostes imigrantes no Egito. Então, há bênção sobre as nossas vidas da parte do Senhor. Agora, se tem alguém que começou a sua vida como imigrante, foi o pai da fé, Abraão. No capítulo 17 de Gênesis, nós vamos ver Deus falando com Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que ainda vou te mostrar. Lembra dessa passagem, chamada de Abraão, e ele deixou a sua terra, e ele foi e ser imigrante em uma terra que ele nem sabia qual era, mas não importa qual é a terra, porque se Deus enviou, vai ter prosperidade naquele lugar, amém? E olha só, Abraão então e a sua descendência, Isaac e Jacó, eles aprendem a viver como imigrantes, eles aprendem a prosperar, independente de estar ou não estar na sua terra natal. A Bíblia diz então que aonde Abraão chegava, Abraão montava tendas, altares, levantava ali um altar. Nós lemos aqui que assim Isaac aprendeu e assim Isaac também fez. Edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor, armou a tenda e também cavaram ali um poço. E eu queria compartilhar sobre essas três coisas, 3 princípios para que a gente prospere aonde Deus nos enviar. A primeira coisa é: construa um altar. Construa um altar. E se Deus me enviar para a África, construa um altar a Deus naquele lugar. E se Deus me enviar para a Oceania, construa um altar a Deus naquele lugar. Aonde Abraão chegava, aonde Isaac chegava, a primeira coisa que eles faziam era construir um altar. Construir um altar. Trazer Deus, invocar Deus para a terra onde você está. Invocar Deus para a sua vida, no lugar onde você está. Eu lembro que há 26 anos atrás, mais ou menos, quando Deus nos tirou, eu casei lá em Goiás, eu encontrei a minha esposa lá em Anápolis, eu estava morando lá como imigrante, porque sou natural do Rio Grande do Sul, mas então o Senhor resolve nos mudar novamente, e nós saímos lá de Anápolis e fomos para Santa Catarina, lá em Balneário Camboriú.
E eu já era cristão, eu já servia ao Senhor, eu já participava na igreja, eu não era pastor, eu era membro da igreja, mas eu amava servir ao Senhor, caminhar com o Senhor, estava ali recém-casado, né? E de repente, quando nós chegamos em Balneário Camboriú, a primeira preocupação nossa, mesmo quando estávamos nos instalando ainda naquele apartamento alugado, era: vamos procurar uma igreja, vamos procurar um lugar onde nós poderemos adorar a Deus. E nós procuramos pela cidade e fomos, não achávamos ali de uma maneira tão fácil. Achamos uma igreja lá no interior, lá num bairro bem para dentro assim, uma igreja pequenininha, não importa o tamanho, mas nós estávamos tão felizes quando nós entramos naquela igreja. Ela era feita de madeira ainda, numa casa de madeira. Nós entramos ali e dissemos: aqui, agora sim, agora começou o nosso tempo nesta terra, porque a primeira coisa é um lugar de adoração. Essa é a primeira coisa, esse é o segredo da prosperidade do imigrante. Achar em primeiro lugar, antes mesmo de um emprego, antes mesmo da prosperidade financeira, antes mesmo do turismo no lugar, ou conhecer, ache um altar. Se não tiver um altar, construa um altar. Construa um altar na sua casa. Abraão, durante a sua peregrinação como imigrante, ele construiu 4 altares. O primeiro altar que ele constrói é em Siquém, que significa altar da revelação. É quando Deus fala conosco sobre o porquê nós estamos aqui. É quando Deus fala conosco de o que Ele quer fazer na nossa vida. É óbvio que o Senhor nunca fala todas as coisas, mas Deus sempre tem uma revelação. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor, Ele nos mostrará as coisas encobertas e escondidas. Então a primeira coisa que nós precisamos perguntar para Deus é: por que eu estou nos Estados Unidos da América? Qual é o teu propósito com a minha vida? Talvez você veio com uma motivação: eu vou para lá, vou prosperar financeiramente, vou fazer dólares, vou fazer dinheiro, ou estou indo para lá porque a minha família foi, ou estou indo para lá porque eu preciso resolver algo. Não sei qual foi a sua motivação. A motivação pode ser diversas, mas quando você está aqui, você tem que perguntar para Deus: por que eu estou? Mesmo que a minha motivação tenha sido outra, há uma razão espiritual para eu estar nesta nação, neste tempo, neste momento. Então o primeiro altar é esse: Senhor, por que eu estou aqui? Me dá a revelação do teu chamado na minha vida, aqui nesta nação, que não é minha nação natal. Esse altar foi de Siquém. O segundo altar que ele levanta foi no caminho de Betel. E Betel significa casa de Deus. Betel significa casa de Deus. Quando eu tenho uma revelação pessoal do porquê Deus me trouxe, ou eu começo a entender que Deus tem um propósito comigo naquela terra, mesmo que eu não saiba ainda todo o propósito, é importante que eu busque pessoas que creem como eu creio, e eu comece a congregar, para que a minha fé seja edificada. Então o segundo altar é casa de Deus, aonde eu vou caminhar, com quem eu vou caminhar, aonde eu vou congregar, aonde eu vou ser bênção e ser abençoado, aonde eu vou aconselhar e ser exortado, aonde eu vou ser igreja. É o segundo altar. Não importa se Deus te levou lá para o Polo Norte, procure lá uma, como é que chama aquilo? É oca? Que é aquelas casinhas? Não, como é? Iglu. Procure um iglu que está escrito igreja, e entra lá dentro daquele iglu, e mesmo que esteja frio lá fora, eu tenho certeza que vai estar quente lá dentro, amém? Porque aonde está a igreja, está o fogo de Deus, está o fogo de Deus. O terceiro altar que Abraão, ele edifica na sua peregrinação é no deserto. Quando ele vai para o deserto, logo após ele se separar do seu sobrinho Ló.
ele vai para o deserto, enquanto Ló vai para as campinas do Jordão. E esse altar que ele faz no deserto significa o altar da provisão. Ele diz com esse altar: Senhor, não são as condições da terra que me prosperará, não é a minha inteligência que me prosperará, não é a minha capacidade que me prosperará, mas toda a provisão virá do Senhor. Não é os Estados Unidos que me prospera, não é a economia que me prospera, não é o dólar que me prospera, mas toda a provisão vem do Senhor. Não importa o que eu vou fazer nessa nação, eu vou prosperar. Esse é o terceiro altar que ele levanta. E o quarto altar é o altar talvez mais difícil para Abraão, que foi o altar que ele levantou no Monte Moriá para sacrificar o seu único filho. E aí é o altar que em algum momento, eu tenho que falar para você, o Senhor vai te pedir algo que te custe. Em algum momento nessa caminhada, Deus provará a nossa fé. Em algum momento nessa caminhada, Deus vai dizer: entrega nas minhas mãos isto, confia em mim, pega isto que te custa, abre mão disto em direção a mim. É o altar aonde a nossa fé é provada. Não existe um imigrante que serve ao Senhor que não será provado na sua fé. Em algum momento Deus provará a nossa fé, numa terra estranha, longe de família, longe de conhecidos, longe da nossa cultura, aonde nós só podemos confiar no nosso Deus. Amém? Então, quando nós levantamos esses altares, é a primeira preocupação de um imigrante: levantar um altar, para que a gente prospere naquela terra. E qual é o segundo passo? Diz então que ele armou a sua tenda. E aí eu tenho uma palavra para você, porque tenda fala de família, tenda fala de descendência, tenda fala de lugar de conforto, aonde estão os seus filhos, a sua esposa. Ei, imigrante também é lugar de construir família. Foi assim que meu filho veio para cá, solteiro, filho do pastor Chimês aqui também, a filha, Amanda, está aqui conosco hoje, sogro do Mateus, sogra, pastora Fabiana, vieram para estudar, os dois vieram para estudar, lá no Cefenai, solteiros, jovens, e logo na segundo ano que o Mateus estava lá, chega a Amanda. No primeiro semestre, o brilho dos olhos do Mateus já começa a brilhar para o lado da Amanda. E ele disse: pai, tem uma moça aqui, uma menina aqui, olha, não sei. Eu falei: filho, ela acabou de chegar para estudar, ela não veio para namorar, ela veio para estudar. Dá um tempo, espera. E ele tinha 16 anos, mas logo Deus teve esse propósito, e os dois se conheceram longe da sua terra, e formaram família. E hoje está aqui o Noah, onde foi o aniversário, o Noah, a Zoe, estabeleceram a sua tenda, já compraram a sua casa. Nem eu não comprei ainda, ele já comprou a casa dele, está fazendo a sua família. Ah, não, mas é no Brasil. Ei, quantos aqui casaram nesse lugar? Quantos encontraram aqui o amor da sua vida num outro país? Mas os dois eram do Brasil, mas foi aqui que se encontraram, foi aqui que se conectaram. Então, meu irmão, tem pessoas que muitas vezes ficam vivendo no lugar onde Deus plantou, mas com a cabeça lá no lugar que saiu. Ah, não, eu vou voltar, eu vou juntar um dinheiro, eu vou comprar uma chácara e três vacas de leite, e vou voltar para lá e tal. E já está 30 anos com essa mentalidade. E você não compra nada aqui, você não investe na terra, você não adquire propriedades, você não forma família, você não tem filhos. Ei, Deus te plantou aqui, forme família, arme a tenda, estabeleça a sua descendência nessa nação. É uma forma de honrar a nação. Não fica com essa mentalidade.
que parece que você é um estranho. Não, você é desta terra. Se Deus te plantou aqui, aqui você é desta terra. Tenha filhos, dê seus filhos em casamento, compre casas, compre vinhas, plante nas vinhas, prospere nessa nação. Arma a sua tenda. Eu tenho uma palavra para você, Embaixada Church: arme a sua tenda nos Estados Unidos da América. Estenda a sua tenda, aumente o seu negócio, aumente a sua família, tenha filhos e os netos, bisnetos. Pastor, e se Deus me levar para outro lugar? Deus levou, mas enquanto eu estive aqui, eu armei a minha tenda. Tem gente que vem para cá, já está quase 10 anos aqui, parece que está com a mala, com roupa na mala ainda. Acha que vai embora. Ai, a pamonha. Tem pamonha aqui, gente. Como é que é? Aquele negócio de peixe, como é que é, né? A tapioca. A muqueca. Tem tudo aqui, gente. A picanha, tem picanha aqui. O pastel, tem pastel aqui. O cuscuz. A buchada de bode, deve ter também. Arme a sua tenda. Quando você armar sua tenda, Deus te prosperará. Crie raízes na terra. E por último, cavou poços. Cavou poços. Olha só. Cavar poços fala de prosperar. Fala de buscar crescer financeiramente. Prosperar. Mas eu era advogado lá. Não importa, irmão. Vai cavando poços. Isaac cavou 3 poços diferentes até achar o poço que deu água. Nem sempre o que você vai fazer em primeiro lugar quando você chega é o que você vai fazer para o resto da vida. Nem sempre aquilo que você está fazendo hoje é o que você vai fazer para o resto da vida, mas é muitas vezes um caminho para você chegar naquilo que você vai fazer e vai dar muita água. Olha o que diz aqui em Gênesis 26, 18 e 22. E tomou Isaac e cavou os poços de água, que cavaram nos dias do seu pai Abraão. E os filisteus então tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelo nome que o seu pai chamara. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, acharam um poço de águas vivas, e os pastores de Gerar porfiaram, quer dizer, lutaram, contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou daquele poço Ezeque, porque houve contenda sobre ele. Então cavaram outro poço, e também contenderam sobre ele, por isso chamou o seu nome de Sidna. Partiu dali, cavou outro poço, e já não contenderam sobre ele, por isso chamou o seu nome de Reabote, que disse: porque agora nos alargou o Senhor nesta terra, e cresceremos. Não desista na primeira coisa que dá errado, irmão. Até a gente aprender o que dá certo e errado nessa terra, demora um tempo. Até a gente aprender como fazer as coisas, que é diferente, que é de uma outra forma, leva tempo. Não desista porque houve problema, houve resistência, porque você perdeu dinheiro. O que eu ouço de pessoas aqui: cheguei com tantos $1000, aí botei no investimento, perdi tudo, gastei tudo. Ei, mas você está aqui, não está? Você tem um Deus, não tem? Então começa de novo, cava outro poço, vai cavando, talvez não dê, e o segundo se não der, cava o terceiro, mas tem um que vai dar água, e quando der água, você e a sua descendência prosperará nesta terra. Não tenha vergonha, não se sinta humilhado, se você tenha que fazer um trabalho que você não fazia no Brasil. Não se sinta humilhado se você tiver que começar por baixo. Não se sinta humilhado se você não consegue atuar na profissão que você tinha no Brasil. Aqui é um novo tempo, aqui é uma nova etapa, e vai ser não tão boa, mas vai ser melhor que era no Brasil. Continue cavando poços, faça aquilo que está na sua mão, continue cavando poços.
erga um altar ao Senhor, estabeleça a sua tenda e cave poços nessa terra. Tem um poço para cada um de nós. Escute o que o seu pastor está dizendo. Tem um poço que é para você. Tem um poço para cada um de nós. Talvez a gente não achou, alguns já acharam. Talvez a gente ainda não achou. Nós vamos continuar cavando. Tem uma hora que vai chegar no seu poço. Aquele poço não vai ter contenda, porque ele não é de outra pessoa, ele é seu. Ele é o que Deus reservou para você. E ele vai dar tanta água que você prosperará nessa terra e a sua descendência prosperará. Eu quero que você fique em pé nesse momento.